Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Vamos à palavra do Senhor. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Provérbios capítulo 1. Todos abriram? Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Em outra versão diz assim. Tem outra versão aqui, eu estou com as duas versões idênticas aqui. Não. Presta aqui, João. Provérbios 1,7 diz assim: mas como o homem se torna sábio, em primeiro lugar, temendo o Senhor, somente os tolos, temendo o Senhor, somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Querido, hoje nós vamos falar sobre temor do Senhor. Amém? Hoje eu queria ler algumas passagens da Bíblia, para a gente ter um respaldo sobre o que Deus quer falar com você hoje. Hoje Deus tem algo tremendo para falar com você. Isaías 29:13 diz assim. Isaías 29:13. Quem ama a palavra do Senhor? Quem ama a palavra do Senhor? Quem lê a palavra do Senhor todos os dias? Isaías 29:13 diz assim. É que a minha versão está diferente de algumas de vocês, amém? Diz, pois, o Senhor: porque este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim. E quanto ao seu temor a mim, é só um mandamento de homens, coisas que vos foram ensinadas por preceitos de homens, coisas duras. Jeremias capítulo 2:19, mais para frente um pouquinho. Jeremias 2:19. Amém? A tua maldade te castigará, as tuas próprias apostasias te condenarão. Sabe, pois, e vê, o quanto mal e amargo é a terra abandonada, o Senhor teu Deus. O meu temor não tereis em ti, diz o Senhor Deus dos exércitos. E Malaquias 1:6. Malaquias. Malaquias 1:6. O filho honra o seu pai, e o servo o seu amo. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Gente, são palavras duríssimas de Deus, quando Ele pega e está falando com um povo que se apostatou dele. A gente vê na palavra do Senhor, que Deus, para falar a verdade, Ele nunca gostou de religião nenhuma. Ele nunca gostou da religião em si. O que Deus quis sempre foi relacionamento. Amém? Vocês podem dizer amém? Pode desligar aqui, por favor, filho. Eu quero que vocês prestem atenção em mim, porque eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Amém? Eu gostaria de pedir que você olhasse para o seu irmão e falasse assim: olha, por favor, me respeite, que eu quero escutar a palavra de Deus. Amém? Porque às vezes a gente está aqui trazendo a palavra e a gente vê pessoas falando, outros. Gente, pegar celular, isso é uma desonra na casa de Deus. Você pegar celular para ficar olhando celular. Amém? Está certo que tem muitas pessoas que estão com a Bíblia no celular. Amém? Nesse caso eu vou dar uma liminar, eu libero. Mas queridos, em nome de Jesus, respeite a palavra de Deus.
Nós vamos ter 40, 50 minutos no máximo, para que Deus fale contigo. Você vai ter com teu irmão aí a semana inteira para conversar com ele. Então, pelo menos nesse momento, respeite a palavra de Deus. Amém? Queridos, em Gênesis capítulo 1, você vê Deus fazendo o quê? Ele indo na viração do dia, irmão. Na viração do dia, conversar com Adão e também com Eva. Mas ele ia, era relacionamento. Daqui a pouco esse relacionamento foi rompido e Deus tinha que trazer de volta o homem para ele. Deus tinha que trazer, ou ele exterminava tudo, mas Deus não volta. Ele, na palavra ele fala que ele não extingue, ele não destrói tudo o que ele faz. A criação dele ele não destrói. Porque tem muitas seitas aí que fala que quando você morrer, o que acontece? Quem não foi salvo vai simplesmente sumir. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. E o que, querido, Deus queria? Relacionamento. E quando Deus ele fez um retorno para que o homem chegasse e falava: você quer ter um relacionamento? Nós estamos rompidos esse relacionamento. Você quer voltar para mim? Vai ter que ser de uma forma. E o homem já pega essa forma e cria uma religião. E hoje nós estamos numa época que era só criado formas de chegar a Deus. Como essa palavra que fala aqui, ó, que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas tem se afastado longe de mim o seu coração. O seu temor consiste apenas em mandamentos de homens. Levantou-se homens, pastores, líderes e falaram: ó, para você voltar ao relacionamento com Deus tem que ser dessa forma, tem que ser assim, né? Ó, se você não entrar na igreja, não ajoelhar e não orar, Deus não vai estar presente. Se você não entrar de vermelho na igreja, Deus não vai estar presente. Deus quer que seja dessa forma. Para ser um homem de Deus tem que estar às 4 sexta-feira ou 5 da semana no monte. Se não subir, não é um homem de Deus. Aí o que acontece? Quem está nessas igrejas, quem está nesses ministérios, começa a criar padrões, certo? Conceitos, preconceitos em situação. Olha para o João e fala: João, você foi no monte orar? Ele falou: irmão, faz uns 2 meses. Então não é um homem de Deus. Por quê? O homem, ele cria formas de nós sermos e religarmos com Deus. Queridos, eu quero te falar hoje que nós estamos no ano de 2015. E nesse ano, nós vamos ter um relacionamento com o Senhor nosso Deus de uma forma sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural. Amém? Deus ele quer tirar alguns conceitos, algumas coisas das nossas vidas, para que a gente tenha o dele. Quando Jesus Cristo fala do odre novo, ele chega e fala: eu tenho vinho. Só que o vinho eu não vou pôr em odre velho. O que é um odre velho? É um odre cheio de conceito. É um odre cheio de isso, aquilo e aquilo outro. A irmã Laura não é de Deus por causa dessa trança no cabelo dela. O irmão José não é de Deus por causa daquilo. E começa a criar preconceitos. Aí sabe o que acontece? Vira religião. É uma religião, simples religião. E o que Deus quer? Deus quer vasos que falam: Deus, faz da tua forma, do teu jeito. Faz do teu jeito, Jesus. Irmãos, a gente chega nessa igreja, a gente pôs cânticos aqui, escolhemos cânticos. Tem uma palavra que Deus me deu ontem à noite. Antes de ontem à noite, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa palavra. Mas a hora que Ele quiser mudar, que mude. Ele é o Deus. A hora que Ele quiser mudar os cânticos, né, Herbert? A hora que Ele quiser mudar os cânticos, Ele vai mudar os cânticos. Se Ele não quiser que tenha cântico, não vai ter o cântico, Ney. Mas se Ele quiser que seja só adoração, o culto inteiro vai ser. Sabe por quê? Irmãos, nós temos que saber que Ele é Deus. E sabe como a gente sabe que Ele é Deus? Quando o temor vir sobre as nossas vidas. Hoje o temor nas igrejas está escasso. Pouquíssimos temem a Deus. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, os homens serão presunçosos, soberbos, amantes de si mesmo, né? Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E fala um monte de coisas, das características que serão nos finais dos tempos. Vocês aceitam isso na vida de vocês? Irmão, você aceita isso na tua vida? Que você vai ser uma pessoa presunçosa, arrogante, avarenta? Você aceita? Quem aceita que vai ser essa pessoa avarenta? Ou quem aceita que essa profecia que Jesus Cristo falou não estava incutida em nós? Porque eu não sou obrigado, querido, a ser levado pelas multidões. Eu não sou obrigado a ser levado por o que o mundo diz. Queridos,
existe uma palavra pura e genuína, e eu quero viver essa palavra. A palavra de Deus, ele fala que quando o povo temia a Deus, as coisas aconteciam. Queridos, sabe qual a primeira coisa que Deus fez com Moisés? Quando Moisés estava lá numa terra que nem era terra de Deus. O sogro dele era um sacerdote de Midian. Gente, não era um homem de Deus. Ele era casado com uma mulher que não era uma pessoa de Israel, uma pessoa que tinha o verdadeiro Deus. Naquele lugar, Deus vai e começa um relacionamento com Moisés. Só que em primeiro lugar, o que Deus fez? Moisés, ele vê aquela árvore, aquele arbusto pegando fogo. Ele falou, meu Deus, aquilo está pegando fogo, mas não está se consumindo. Como pode uma coisa que eu não estou vendo a fumaça saindo? E ele foi ver, falou, tem alguma coisa ali. Quando foi, Deus, ele fala, em primeiro lugar, tira essas sandálias dos teus pés, que o lugar que você pisa é santo. O que indicava aquilo? Sandálias são nossas proteções até antes, certo? São tudo um argumento humano. Tira tudo isso, porque agora vamos mudar a história. E ele começa a conversar com Moisés. E quando ele chega e fala com Moisés o que iria fazer, Moisés falou, espera um pouco, eu sou até gago, eu tenho problema de voz, não faz isso comigo, pô, pensa direito. Ele falou, Moisés, eu estou contigo. Pega aquela vara, pegou, vou transformar em cobra, transformou em cobra. Põe a mão no teu peito, pôs, tira, ficou leprosa, põe de volta. O que Deus estava querendo falar? Cara, você tem que temer. Você tem que saber com quem você está falando é o Todo-Poderoso. Amém? Por isso que quando ele foi no deserto, irmão, ele temia a Deus. Amém ou não? Ele não estava brincando com qualquer um, mas ele temia. E quando ele chega lá no Egito, e ele vai tirar aquele povo, Deus, ele não tira aquele povo somente assim, gente, vamos embora. Não, ele tinha que ensinar esse povo a temer a Deus. Amém ou não? Vai ter que temer. Como? Em primeiro lugar, eu tenho 2 trabalhos, um com esse povo e outro com o faraó, que o faraó, ele mesmo se titula Deus, e eu tenho que mostrar para ele que existe só um Deus. E fez aquelas pragas virem sobre o Egito. O povo, a princípio, não temia, se vocês forem ver. A princípio, o povo só estava olhando as dificuldades dele. Falou, poxa, a cada vez que Moisés vai lá, a coisa complica. Agora complicou, a gente estava fazendo os tijolinhos ali, mas os egípcios estavam trazendo a palha. Agora a gente vai ter que cortar a palha também, Moisés. Pô, você está atrapalhando a nossa vida. Eles não estavam temendo a Deus, mas quando começou a vir algumas coisas, queridos, aí eles começaram a ver a mão de Deus. Por quê? As pragas começaram a ir aonde? No Egito, de uma forma tremenda. Mas na terra de Goze não acontecia nada. Então eles só observavam. Opa! Aí daqui a pouco Deus manda tirar. Aí eles começaram a ver o quê? Abriu o mar vermelho. Coisa tremenda. Opa, esse é Deus. Chega naquele lugar. Aí tem uma montanha. Moisés, quando sobe naquele morro, o morro começa a fumegar. E Deus fala, fala para não encostar no monte, senão vai ser fulminado. Por quê? Deus estava querendo falar, tem que ter respeito. Tem que ter respeito e tem que ter obediência. O que acontece? Meu irmão, se você acabou de ver o mar vermelho abrir, o faraó, todos o seu exército, tudo lá morto. E teve um irmão que não teve sabedoria, que falou que quando houve tudo isso, fechou o mar vermelho, era aqueles escudo boiando, irmão, pelo amor de Deus, escudo boiando, lança boiando. Falou, não, pelo amor de Deus, pode ser corpo, escudo não boia. Gente, vamos falar a realidade. Era todo aquele massacre. Quem que encostaria no Monte Sinai? Você encostaria? Vendo aquilo lá fumegando, lá, aquele fogo ali em cima? Eu não encostaria. Deus, ele estava começando a tratar com o povo, temor. Tem que ter temor. Vocês querem conhecer eu? Tem que ter temor. E queridos, quando você vê, depois Moisés se levanta como um grande homem de Deus, e aí começa, em pouco tempo, pessoas já querendo competir com eles. Pessoas competindo. Irmãos, Coré, Datã e Abirão. Chega e fala, Moisés, olha, é o seguinte, cara. No coração, eu tenho certeza, no coração de Coré e Abirão era assim, nós queremos essa glória também. Nós queremos estar na frente também, nós queremos aparecer. Era esse o coração deles. Mas eles chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés,
Você está pensando que só você é profeta. Você pensa que você é o bom, você é o cara aqui. Mas nós também somos bons. Ó, para falar a verdade, todo mundo aqui é bom. Todo mundo aqui é profeta. Moisés chega ao óleo e fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte. Se eu sou um homem de Deus, ou vocês, nós vamos ver agora. Vamos ver quem é homem de Deus. E Deus fala assim, ó, fala para se afastar das tendas de Coré, Datã e Abirão. Fala para se afastar. Fala, olha, Deus manda falar que se Coré, Datã e Abirão morrer, naturalmente, normalmente, eu não sou um homem de Deus. Mas se a terra fender e consumir eles todos, aí vocês vão saber quem é um homem de Deus nesse lugar. Irmão, se eu estivesse perto daquela tenda, eu já sairia correndo, porque eu acabei de ver o mar vermelho. Deus falou lá no Sinai. E aí Deus fala para se afastar da tenda de Coré, Datã e Abirão. O que você faria? Irmão, a terra abriu, o que aconteceu? Eles foram tragados vivos, tudo. Por quê? Porque o povo ele tem que saber que Deus ele é Deus. Deus institui. Hoje nós estamos numa geração, querido, que é assim, ó. Essa igreja não me agrada. Eu vou para uma igreja que agrada, beleza. Aí está naquela igreja, até a hora que o pastor chega, pega o problema da pessoa, o cerne que tem naquela vida da pessoa, ele discerne bem, e quando vai falar, não, essa igreja não é de Deus, o pastor não tem amor, o pastor não é misericordioso, vai para outra. Eu não gosto dessa por causa do grupo de louvor, aí vai para outra. Eu não gosto daquela que ora demais, eu não gosto de orar tanto, beleza. Eu quero aquela que ora mais, e começa. A palavra de Deus fala que Deus ele coloca cada um no seu lugar, o corpo. Não pode chegar para o ouvido e falar assim, por que eu não sou orelha? Por que eu não sou nariz? Hoje nós estamos assim. Nós estamos com o dedo no lugar de orelha, estamos com o olho no joelho. Irmão, cada um está fazendo a sua vontade. Ananias e Safira, quem já ouviu falar na história de Ananias e Safira? Quem já ouviu? Ananias e Safira. O povo, gente, eu vou te falar uma coisa. Se você pegar em Atos capítulo 2, você vê um povo que amava a Deus, queria a Deus de uma forma tremenda. Vamos abrir lá, por favor, Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos. Uma vez um irmão falou uma coisa e eu concordo com ele, esse nome não está certo. Deveria ser Atos do Espírito Santo, porque você vê uma manifestação do Espírito Santo de uma forma tremenda, naquela época, e chegou a hora do Espírito Santo começar a agir da mesma forma. Atos capítulo 2, 42. Olha só. Atos 2:42 diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e partiam com todos segundo o que cada um necessitava, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia juntos com singeleza e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Queridos, tem pessoas hoje que elas desejam algumas coisas que a Bíblia não diz que é bom. Se a pessoa deseja adulterar, o que é que acontece? Ele vai querer respaldos bíblicos para que isso não atormente ele tanto. Teve uma vez que eu escutei que numa igreja X aqui de Colombo, foi uma, eu não sei se é psicóloga cristã, e ela deu o seguinte ensinamento: se eu fosse o pastor daquela igreja, eu teria que tirar o microfone dela e falou: a partir de hoje, querido, eu quero que você só sente e escute a palavra de Deus. Porque ela falou: olha, queridos, vocês que têm problema, por exemplo, sexuais, né, e vocês estão nessa luta, você tem que ir lá e cair em adultério logo. Você vai lá, cai, porque isso sai da tua mente e pronto. Irmão, isso é um conselho cristão? Isso, quer que eu te falo? Teve muitas pessoas que adoraram essa pregação. E talvez essa irmã abra uma igreja e vai lotar essa igreja.
Hoje, quando nós falamos de dízimo, tem pessoas que entram na internet para encontrar respaldos bíblicos contra o dízimo. E vai encontrar um monte. Nós já tivemos pessoas que abominavam isso. Problema deles. Porque todas as pessoas que não são dizimistas sempre têm problemas financeiros. Isso é uma maldição. Pessoas que têm problema de mentira, queridos, começam a achar motivos na Bíblia. E falando aquela passagem quando Jesus Cristo chega, quando Deus chega para Samuel e fala: Samuel, você vai ungir tal rei. Você vai em tal lugar, na casa, lá você vai ungir rei. Ele falou, mas aí, Saul vai me matar. Ele falou, não, você fala que vai me adorar. Fala que aquilo era uma mentira, que Deus estava mentindo. Então, se Deus estava mentindo, mentirinha santa pode. Gente, mentirinha santa pode? Quem é santo, mente. Aqueles que buscam Deus, mente. Irmãos, Atos dos Apóstolos, eles desejavam tanta presença de Deus, eles buscavam tanto a Deus, que eles vendiam aquilo que eles tinham. Nós não estamos nem falando hoje sobre dízimo, e eu nem gosto de ficar pregando isso. O que eu gosto é de ver irmãos prósperos. O que eu gosto é disso. Eu gosto de ver os irmãos prósperos, mas irmãos prósperos, que entendem a prosperidade e abençoa, que cuida, amém? Porque tem muitas pessoas que passaram por nós, que depois que Deus abençoou, prosperou, gente, cascou fora. Se fosse para outra igreja, amém. Mas tem pessoas hoje que estão no mundo, próspero, prosperidade. Mas por que Deus não tira as prosperidades, irmão? Tem um monte, tem um monte de bêbado aí, cheio do Espírito Santo. Não, tem dom. Não. Se o cara abandonou a fé, perdeu o dom. Quem disse isso? Quem disse isso? Hein, Neil? Perde o dom? Não perde, gente. Perde a prosperidade que Deus deu? Não perde. Só que tem uma coisa, Deus vai requerer naquele dia. Atos do capítulo, quando ele fala aqui, o povo, eles dividiam as coisas para ter tudo em comum. Eles criam que Jesus Cristo ia voltar naqueles dias. E o que acontecia, Célia? Eu não preciso de tudo isso. Eu quero dividir com os irmãos. Ninguém vai ter necessidade aqui no nosso meio. Amém? E o que acontecia, gente? Você lê lá, todos eles tinham temor. Eles temiam a Deus. E o que acontecia? Sinais e maravilhas no meio, porque o povo temia Deus. Mas o que aconteceu para ter temor a Deus? O que aconteceu? Se você pegar um pouco antes, você vê a história de um homem que tinha bens, tinha uma casa, tinha uma propriedade. Só que, irmão, o João vendeu e dividiu. O Gerson vendeu e dividiu. O Ney vendeu e dividiu. Pô, pega mal se eu vender e não dividir. Se eu pegar uma parte para mim, vai pegar mal. O povo vai olhar da igreja e vai falar, pô, esse cara aí está meio paradão. Esse cara aí não tem uma revelação do Espírito Santo. Eu vou mostrar que sou espiritual. Mas como nós vamos fazer, Safira? Não, faz o seguinte, a gente vende, pede para a pessoa que comprou não falar nada. Né? A gente vende, pega uma parte para nós e a gente leva lá e fala que foi por tanto. Uma boa ideia, hein? Boa ideia. Fez isso. Ananias foi o primeiro a levar o dinheiro. Gente, imagina o Gerson vender todas as propriedades dele, que não são poucas. Certo? Esse homem é um grande latifundiário aí da região do Paraná. Ele pega e vende tudo que tem, dá 2 milhões de reais, 5 milhões de reais. Ele guarda 500 mil para ele, e ele vem aqui, não cabe aqui, chega aqui e deposita 4 milhões e meio. E aí chega o João e fala, ô Gerson, por quanto que você vendeu sua propriedade? 4 milhões e meio. Cara, você está querendo enganar o Espírito Santo? Olha, você tem que ter temor. Puf, Gerson morre. Cara, ele veio trazer 4 milhões e meio, ele morreu. Aí vem a esposa dele, lá vem a preta, toda bela, bonita, com os 2 filhos. Pelo amor de Deus, preta, só uma colocação. Fala a mesma mentira, morre também. Gente, eles estavam fazendo uma coisa certa ou não? Eles estavam trazendo dinheiro, só que eles estavam o quê? Sem temor. Quero tirar o nome de Jesus isso aí na vida de vocês, que vocês não são assim. Quero dizer que esses dois, Ananias e Safira, eles não tinham temor. Eles estavam querendo mentir, o problema foi a mentira. Pedro falou, cara, se você chegasse e vendesse, o dinheiro era teu. Não precisava dar, não. O dinheiro é teu. O teu problema é que você quis enganar, não a nós, mas o Espírito Santo. Hoje, irmãos, eu quero te falar, são poucos os que mentem na igreja? São poucos os que mentem? Mas não acontece nada, Massal. São poucos os que roubam a Deus?
Uma vez eu trouxe uma palavra, irmão, e é uma palavra difícil, porque eu entendo que quando eu chego e eu minto a palavra de Deus, ou vamos dizer, quando eu desonro pai e mãe, viu, filhos, escutem. A palavra de Deus fala assim, ó: honre pai e mãe, para que se prolongue seus dias aonde? Na face da terra. Quando eu desonro meu pai e minha mãe, mesmo conhecendo a palavra de Deus, lá no fundo do meu coração eu estou falando o quê? Deus, eu não quero honrar, não vou honrar, e eu vou viver bem grande. Por quê? A tua palavra é mentirosa, e isso não vai acontecer. Amém? Amém? Os meus filhos eu tenho ensinado o quê? A ser dizimistas e ofertantes. Por quê? Por que você acha que eu quero? Eu quero que eles sejam prósperos e bem-sucedidos no quê? Na vontade de Deus em tudo. Se um dia eu perceber na vida deles isso, eu já coloquei para eles: irmãos, quando eu não devolvo a parte de Deus, eu chego para Deus e falo: Senhor, o Senhor é um grande do mentiroso. Eu não devolvo a tua parte, olha lá, não devolvo a tua parte, tudo vai me dar bem. Isso é temor, irmão? Por isso, querido, que eu quero dizer para você: existem áreas da nossa vida que às vezes estão muito bem, mas existem áreas que não vão estar bem. Só que você quer estar bem em todas as áreas da tua vida? Tema, Senhor. Porque quando eu temo, irmão, eu não quero nem falar sobre dízimo, se é 10 ou 20 ou 50%. Tem pessoas dessa igreja que não dão 10%, dão 20%, sabia? Tem pessoas nessa igreja, queridos, que eu vou te falar uma coisa. Irmãos, não é só em dinheiro, mas ama essa obra. Às vezes eu penso que ama mais do que eu essa obra. Mas são pessoas que não querem nem saber de nada. Irmãos, quando Ananias e Safira morreu, o temor veio naquele povo tão grande, que eles falaram: esse Deus é um Deus poderoso. Cada dia eles serviam a Deus, e o que acontecia? Milagres e maravilhas aconteciam. Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. As pessoas vinham e aceitavam Jesus. Amém? Glória a Deus. O que é temer a Deus? É afastar do mal. O que é temer a Deus, irmãos? A temer a Deus é afastar e abominar tudo aquilo que Ele abomina. Você já viu na tua casa? Hoje eu quero trazer essa palavra porque, irmãos, não é algo para você escutar e sair fora e esquecer. Mas eu quero que em nome de Jesus você guarde isso no teu coração. Como que está a tua casa? A tua casa teme a Deus? A tua casa teme a Deus? Irmão, você não acha que Deus ele vai começar a curar pessoas? Ele vai começar a fazer milagres? Ele vai começar a trazer multidões, não somente para esse lugar, mas para as igrejas. Hoje nós estamos começando um ciclo nas igrejas, irmão, que as igrejas vão crescer. Guarda isso no teu coração. As igrejas vão crescer, não é a comunidade. A comunidade é mais um local onde a igreja do Senhor está reunida, mas as igrejas vão crescer. Então, vocês vão perceber que vão ter locais que as pessoas, eles vão ter uma visão muito clara que Deus está acrescentando na igreja. Não porque a igreja é boa, não porque a igreja está 100% certa, mas por quê? Porque nós estamos num tempo da colheita. Amém? Colheita, como que é a colheita? Você planta, a palavra de Deus fala que você vai jogando as sementes e você não sabe qual vai dar. Irmão, mas só que tem um milagre. Da 7º ano, se você pegar em Levítico, ele vai falar do 7º ano. No 7º ano você não vai plantar nada. Essa terra ela vai dar sozinha. Quem teria coragem? Quem é agricultor aqui? Quem teria coragem de não plantar nada e a terra vai dar por si? Porque é o tempo do descanso. Amém? Vocês já ouviram falar no descanso do Senhor? Amém? Aí as igrejas falam do sábado, que é o descanso do Senhor. Algumas igrejas literalmente guardam o sábado. E aqueles que não guardam o sábado não são salvos porque estão em desobediência a Deus. Eu quero te falar o seguinte: quando Jesus Cristo ele veio nessa terra e falou assim, ó, do Senhor, do sábado eu sou Senhor. Amém? E ele fala assim, olha, vinde a mim todos que estás, o quê? Fala mais alto. Cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu... Irmão, sabe essa palavra, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei? A palavra, o aliviarei, se você for traduzido, é o Shabá, é o descanso. Eu sou o seu descanso. O sábado não é um dia literal. O sábado é o próprio uma pessoa, Jesus Cristo.
Amém? Amém? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que por não conhecerem, aí fica naquela luta, será que eu não trabalho no sábado? A palavra de Deus está falando do sábado. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele veio, ele em 9 mandamentos, ele chega e ele autentica 9 mandamentos, mas tem um que ele nunca falou, muito pelo contrário. Para os fariseus e saduceus, ele era tão rebelde, por quê? Ele trabalhava no sábado, ele fazia as coisas no sábado, que não poderia fazer. Mas ele chega e fala, gente, vocês não estão entendendo, cara. Do sábado eu sou o Senhor. Do sábado eu sou o Senhor do sábado. Vocês estão guardando, fazendo preceitos aí por causa disso. Do sábado eu sou o Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu sou o descanso de vocês. Eu te aliviarei. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Irmãos, eu vou falar, se eu fizesse uma pergunta, todos levantam a mão, mas muitas pessoas têm até dúvida. Não levante a mão então, ninguém. Quantos aqui creem em salvação? Guarda isso no teu coração. Não precisa levantar a mão. Crê que você é salvo. Muitas pessoas aqui têm dúvida da salvação. Fala, cara, eu não estou bem com Jesus. Cara, eu acho que se Jesus Cristo voltar hoje, estou complicado. Irmãos, quem crê em Jesus Cristo diz amém. Como Senhor. Quem crê que através da sua obra você é salvo? Quem crê? Que através da sua obra. Que se você não fizer a obra de Deus, você vai para o inferno. Quem fala? Quem quer? Ninguém? Obra salva alguém? Eu duvido que vocês imaginem isso. No fundo do teu coração, se você não for num culto no domingo, ou numa quarta-feira numa célula, ou no dia você não vai estar bem e falar, olha, puxa, se Jesus Cristo voltar hoje, eu vou ficar. Sabia que tem muitas pessoas aqui que é assim? Porque na nossa mente, a nossa mente é uma mente que Satanás muitas vezes trabalhou, querendo dizer, Jesus não é suficiente. Jesus não é suficiente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar. Gente, eu não estou querendo dizer que não precisa. E olha, nesses dias o meu sogro me ajudou. A gente tinha que fazer muitas coisas aqui. Fizemos muita coisa. Físicas. Mas isso não levou à salvação. Isso trouxe um conforto para vocês. Mas não leva à salvação. Amém? Mas eu quero dizer para vocês, guarda uma coisa no teu coração. A salvação é aceitar a Jesus como o único Senhor da tua vida. Amém? Aceitar a Jesus, a palavra do Senhor, que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, quando eu falo que eu temo a Deus, eu guardo o sábado. O que é sábado? Eu guardo Jesus Cristo na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é uma pessoa, não é um dia da semana. E principalmente que o sábado não é esse sábado o de Israel. Então estão guardando o sábado errado. Segundo ponto. Quando a gente teme a Deus, irmãos, e uma pessoa chega para você fazer alguma coisa que está fora da palavra, essa pessoa não faz. Amém? Eu estava falando, tem pessoas que entram no ônibus e o cobrador te deu um troco errado. O que você faz? Quem sai pulando de alegria? Fala, ó, Deus é minha provisão. Você deu R$10, a mulher se confundiu com 100, ela te deu 97. Quanto que está a passagem? R$3? Ela te deu R$97. Aí os crentes, olha aquilo, oh glória, aleluia, Jesus, eu sabia. Isso é atitude de quem teme a Deus, irmão? Hã? Quem já foi na panificadora e a pessoa lá deu o troco errado? Quantos de vocês devolveram? Quantos de vocês não devolveram? Amado, quando você teme a Deus, isso aí é um valor tão grande dentro de você. É um valor tão grande que está dentro de você, que isso aí é imediato. É imediato. Teve pessoas, queridos, que acharam, e eu sabia que era Deus me provando, porque isso é uma prova de Deus na tua vida, sabia? É Deus provando teu coração. Você vê que esse dinheiro que você não devolveu, não deu para fazer nada, porque é uma prova de Deus. Teve algumas pessoas, quando eu vi o troco errado, eu saí de lá já contando errado, falei, mas tem alguma coisa errada. Quando eu voltei, o cara falou que estava certo. Eu falei, não, está errado, porque eu peguei isso. Ah, tá, então pegou, tranquilo. Eu creio que teve algumas pessoas que acharam até que eu era um idiota. Falou, cara bobo, né? Vai devolver? Irmãos,
Uma vez eu escutei um vídeo, aquilo lá marcou tão forte no meu coração, porque estava fazendo uma renovação de uma basílica, de uma igreja, não sei. Isso era mais ou menos assim, sabe aquela parte de cima ali, ó, onde está aqueles tijolos? Ali nós vamos mais para frente, nós vamos forrar tudo isso aqui, ó. Nós vamos, vai uma graninha, mas nós vamos forrar tudo isso aqui. Amém? Só que tinha uma pessoa que estava lá em cima, pintando, tinha um desenho lá em cima, mas pintando com tanto carinho o desenho. E outra pessoa olhando embaixo. Aí quando desceu, falou: o que você está se atentando a fazer um desenho tão grande? Isso aí vai ser forrado. Ninguém vai ver lá em cima. Aí a pessoa falou: mas Deus está vendo. Deus está vendo. Aquilo falou tão forte comigo, eu não sei se falou forte com você, mas falou tão forte comigo, querido, porque essa pessoa que estava fazendo aquele desenho, ele estava fazendo para Deus. Ele não estava fazendo para pessoas verem. Sabia que ia ser forrado, mas era para Deus. Querido, quando você devolve aquilo que não é teu, mesmo que as pessoas não vejam, Deus está vendo. Quem teme a Deus, querido, ele faz, mesmo que as pessoas não vejam. Quero até brincar, a Emily estava aqui na frente pulando, estava dançando, né? Glória a Deus. Ela estava louvando a Deus da forma dela, amém. Né? Pena que muitas pessoas se distraem com isso, não é bom por causa disso. Algumas pessoas, elas só querem dançar na frente, onde todo mundo vê. Mas Sal, poxa, você deveria dar mais oportunidade para me louvar a Deus. Pode louvar. Não, mas eu quero louvar na frente. Para que todo mundo veja a minha voz. Como é linda, como eu sou bonito e formoso sou. Querido, quem teme a Deus, na sua casa você sai pulando. Eu conversei com minha irmã, que ela falou: ai, Marçal, até às vezes eu parei, mas eu ficava pulando aqui em casa, dançando, gritando, chorando. São atitudes daqueles que temem e amam a Deus. Quantas pessoas aqui, queridos, quando se atentaram, estavam em casa chorando, adorando a Deus, ninguém estava vendo. Quantos? E você quer que eu te fale uma coisa? Nós somos o que somos quando a gente está num lugar que ninguém nos vê. Ali que nós somos nós. Se você só ora na igreja, se só busca Deus na igreja, ou quando tem irmãos, irmão, aquele não é você, aquele é um holograma somente. Aquela figura que tinha até do Star Wars, né, que tinha aquela imagem, não é a pessoa. Você é quando você está na tua casa, quando você não quer buscar Deus, quando você não quer orar, você não quer jejuar, quando você não quer nada com Deus. Opa, domingo, culto, coloca o terninho, coloca a gravata, coloca a roupa bonitinha, vou para o culto. Irmão, Deus tem que mudar isso na nossa vida. Por quê? Irmãos, chegou a época de uma grande colheita. Chegou a época, em nome de Jesus, de você ver maravilhas acontecerem. Mas o que vai anteceder isso é o temor de Deus na tua vida e na minha vida. É a gente realmente chegar e reverenciar a Deus. Quando Ele fala assim: se eu sou pai, cadê a minha reverência? Se eu sou amo, por que vocês não temem a mim? Quando Deus fala isso, Ele está falando: você teme todo mundo, por que não a mim? Por que não a mim? Por que não a mim? Foram 400 anos de silêncio, nada aconteceu, nada aconteceu. Aí Jesus Cristo vem, com a misericórdia dele, começa todas as coisas a acontecerem. Irmão, eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês já perceberam que nas igrejas não estão acontecendo muitas coisas que aconteciam há 30 anos atrás, há 20 anos atrás? Vocês estão, não sei se vocês estão percebendo. Hoje existe muito barulho, pouco mover. Ah, uma pessoa é curada, outra pessoa é curada, beleza. Irmão, eu já falei para vocês, eu sou numa geração que pessoas emagrecia 20 quilos na hora. As irmãs e irmãos gordinhos podem dizer glória a Deus aí. Aleluia. Eu sou dessa geração, irmão. De dentes de ouro. De pessoas sendo restauradas na hora a perna. Sair correndo. Eu sou de uma geração, irmãos, que viu muita coisa acontecer. E naquela geração, Adir, os cânticos eram mais ou menos assim, ó. Queremos o teu nome engrandecer, né? Digno,
digno. Os cânticos eram quase todos de adoração a Deus. Hoje os cânticos, às vezes parece até, eles entram em contradição. Senhor, eu não quero mais nada, Jesus. Eu reivindico de tudo, né? Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus pensamentos, das minhas riquezas. E daqui a pouco, eu quero de volta o que é meu. O povo está assim, gente. Nós oramos uma coisa e queremos outra. Já pensou se aqueles cânticos que fizesse na igreja, alguns deles, nós vivêssemos todo, ia haver um grande avivamento. Mas não, a gente só canta. Chegou a hora, querido, de a gente viver tudo aquilo que a gente fala. De a gente começar a viver tudo aquilo que a gente canta para Deus. A gente podia já falar que o diabo está querendo me calar. E talvez alguns irmãos. Chegou a hora de as coisas começarem a acontecer nas nossas vidas. No fundo do teu coração, só levante a mão quem deseja isso. Só levante a mão quem deseja isso. Só levante a mão. Você deseja ver pessoas enxergarem nesse lugar? Pessoas com miopias, quebrando os óculos aqui. Já aconteceu, né, Célia? Você foi curada, né, Célia? Célia já foi curada. Tem algumas curas já acontecendo. Irmãos, vai ter aleijados andando nesse lugar. Só que tem uma coisa, querido. Deus, Ele está reivindicando de nós temor. Deus está reivindicando de nós um verdadeiro temor, sabe, Ney, Val? Deus está reivindicando de nós uma exteriorização daquilo que está lá dentro. Mas de algo que seja genuíno a Deus. Amém? De a gente desejar a Deus, gente. Está começando um ano, e nesse ano a gente não pode, Luzia, terminar esse ano, falar, foi um ano 2015, bem joinha, legalzinho, consegui um carro. Eu quero que 2015 termine e fala, vocês lembram aquelas pessoas que foram curadas? Você lembra aquelas pessoas que foram restauradas, pessoas que vieram chorando? Você lembra pessoas que foram e agora que estavam no nosso meio e agora estão lá em Uganda, estão em outros lugares, abrindo ministério, porque o poder de Deus está sendo manifestado em todas as vidas, irmão? Como eu desejo falar isso. Mas como isso vai acontecer se não houver temor? Irmãos, nem todos, algumas pessoas estavam aqui, mas eu quero ser repetitivo num fato que eu contei um ano passado para algumas pessoas, aquilo impactou. Eu escutei, eu me lembrei, eu escutei no Mevan isso. O pastor daquela igreja, ele teve uma visão de um irmão X, de um grande líder da igreja, e ele vinha e pegava o dinheiro da igreja. Ele teve 2 vezes essa visão. E ele chega, aqueles que souberem disso, irmão, me perdoe, só quero repetir para firmar isso aqui que eu estou terminando a pregação. E eu só sei que aquele irmão, aquele pastor, ele teve 2 vezes essa visão. E nessa visão, ele ficou incomodado, ele chegou e pediu para um líder, falou, olha, irmão, eu sei que é uma coisa meio constrangedora, mas eu queria que você olhasse o irmão X, quando os dízimos e oferta for colocado, porque era numa salinha do lado assim. Então eu quero que você só observa ele lá, porque eu tive uma visão dele roubando, e esse irmão ficou indignado, falou, irmão, aquele é um santo de Deus, o que é isso? Você pediu para fazer uma coisa dessa, irmão, eu estou até triste com o senhor, pastor. Ele falou, querido, eu sei, eu também fiquei triste, mas eu queria só que você tirasse, porque eu estou com isso no meu coração. O irmão ficou indignado, mas foi lá ver isso. E quando teve o recolhimento, dízimo e oferta, tudo levaram para a salinha, tudo, e o irmão estava só espreitando perto, assim. Acabou o culto, ele chega indignado com o pastor e falou, pastor, não é uma visão que você teve não. Eu vi, o irmão foi lá e pegou muito dinheiro. E aí chamaram os líderes daquela igreja, chamaram o irmão, colocaram lá, e falou assim, o pastor, olha, eu tive uma visão de você fazendo isso, e eu coloquei uma pessoa para observar se você estava roubando, porque eu tinha dúvidas sobre isso. E esse irmão veio e viu você roubando. O que você tem a dizer? Ele falou, eu pego mesmo, não é de hoje, faz muito tempo que eu pego dinheiro aqui, né? Com aquela cara de pau dele.
O pastor ficou indignado, ele saiu da sala, tudo. Mandaram ele sentar no banco, né? E eu só sei que no outro dia, esse pastor ia para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, só que quando ele chega, ele estava indo, esse irmão chega com carro zero. Esse que estava roubando chegou com carro zero. Ele falou: pastor, eu queria que você orasse pelo meu carro zero. Gente, o que você sentiria nessa situação? Com dinheiro roubado de Deus, o cara comprou um carro zero. E aí ele naquela hora, o pastor, ele fala que ele falou uma coisa com Deus. Ele falou: Deus, nos tempos de Pedro, o Senhor matava Ananias e Safira. Por que hoje não acontece? Aí Deus ministrou no coração dele. Ananias e Safira está cheio na igreja. Está faltando uma palavra profética de Pedro. Esse irmão se levantou e falou: olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou orar pelo teu carro, porque eu vou para os Estados Unidos agora, eu estou saindo. E quando eu voltar, você não vai estar mais aqui entre nós. Olha só. E o pastor foi para os Estados Unidos. Quando chegou lá, tocou o celular, o que era? Os irmãos falando que aquele irmão tinha falecido de um ataque fulminante, um AVC, não sei. E ele tinha morrido. Aí vocês vão falar: Massal, que pastor assassino. Irmãos, hoje precisa o temor de Deus voltar na igreja. Hoje, pessoas precisam entender que Deus, Ele é Deus. Quantas pessoas nesse 2014 que passou, veio contar testemunho de livramento de Deus. Como Deus te ama. Gente, Deus ama vocês de uma forma sobrenatural. Só que se Ele é Deus, por que a gente não teme a Ele? Se Ele é Senhor, por que Ele não é o Senhor da nossa vida todas as 24 horas de cada dia? Nós precisamos voltar ao Evangelho. Irmão, eu estou decidido, 2015 tem que ser o ano, em nome de Jesus Cristo, que eu vou me render mais a Deus. Vocês têm que se render mais a Deus em todas as áreas da tua vida. Camila começou a trabalhar, né, Camila? Que bênção. Você crê que foi Deus que te deu? Com certeza, né, filha? E filha, você com Deus, você vai fazer um rebuliço naquele lugar, irmã. Porque Deus, Ele não te coloca naquele lugar, filha, somente para você ganhar dinheiro, não. Deus, Ele te coloca lá para você ser um canal de salvação naquele lugar. Você temendo a Deus, você vai ser grande naquele lugar. A palavra de Deus fala que o mundo está ansiando ardentemente a manifestação de quem? De quem? Mais alto um pouco. De quem? E os filhos de Deus, o que é? Na teologia de alguns é os anjos. Na minha teologia sou eu e é você. A manifestação dos filhos de Deus é minha e tua. O mundo está esperando, ele está aguardando ansiosamente o quê? Um mover que seja genuíno e fale: naquele lugar tem Deus, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. O mundo está ansiando por isso, para que ele se converta. Irmão, hoje, até 2014, foi um tempo que a igreja só deu mau testemunho, só falou em dinheiro, para quê? Para líderes, só falou em o quê? Em curas para as pessoas. Os homens, as mulheres era o centro, Deus estava fora do centro. 2015, Deus, ele tem que voltar para o centro. Nós saímos do centro, Deus é entronizado no centro do nosso coração, e Ele começa o mover dele do jeito que Ele quiser. Então, não vai ter mais, Deus, o Senhor vai fazer dessa forma, agora é a hora de profecia. Não é a hora da profecia se Deus não quiser, Ele vai fazer do jeito dele. Amém? Irmãos, nós temos que ficar indignados contra nós mesmos, porque aquela palavra que Deus falou, que Jesus Cristo falou, que nos tempos finais o amor de quase todos se esfriaria. Irmão, podemos nós não estarmos nesse meio. Eu não sou obrigado a fazer uma coisa que eu não quero. Eu quero estar cheio de Deus. Amém? Irmão, eu não quero acordar um dia e ver que todos os dias da semana eu não fiz nada para Deus. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, acordar e cada dia eu saber que eu sou um missionário aonde eu estiver. Amados, eu desejo que homens e mulheres de Deus se levante no meio de ônibus e comece a profetizar e pessoas a ser curadas no meio dos ônibus. Quem crê nisso? E as pessoas comecem a chorar ali, um grande mover no meio dos ônibus. Eu quero que em nome de Jesus você seja os corajosos, que vão lá naquela rua 15, na Boca Maldita, e mude o nome daquele lugar, que é o lugar do grande avivamento de Deus. Amém? Que vocês vão orar e pessoas vão, em nome de Jesus Cristo, vão se compadecer em nome de Jesus, vão se converter, vão em nome de Jesus Cristo entender quem é Deus. Porque, irmão,
Eu vou te falar, na igreja tem um monte, eu quero dizer que uns 50% de pessoas que hoje são pessoas que foram emocionadas com o Evangelho, mas não foram transformadas pelo Evangelho. Pessoas que estão porque, vai para Deus porque Deus vai te dar um carro, vai te dar um marido bonito, uma esposa bonita, vai te dar uma casa. Gente, tem um monte de gente que está querendo isso, não consegue. Então eu vou para a igreja. Estão lá, são líderes, são pessoas que muitas vezes estão lá por causa disso. Irmãos, igreja é lugar, em nome de Jesus Cristo, de um povo cheio do poder de Deus. Amém. Deus, Ele deu dons para a igreja, para estar servindo um ao outro. E tem pessoas enfermas no nosso meio, irmãos. Pela palavra de Deus, não era para ter uma só pessoa enferma no nosso meio. Vocês querem saber disso ou não? Porque os dons foram dados para nós para quê? Para o quê? Para servir os irmãos. Hoje levanta homens com profecia, já daqui a pouco é idolatrado, né? Tem pessoas que vão lá para Araucária porque tem um irmão lá em Araucária. Quem quiser o telefone do irmão, depois eu dou, tá? Vai lá para Araucária porque o irmão é um grande profeta. Irmão, isso é pecado, querido. Eu vou lá naquele lugar porque nessa igreja não tem cura. Naquele lugar lá as pessoas são curadas. Irmão, isso é pecado, querido. Aqui no nosso meio, o poder de Deus, a manifestação dos dons tem que estar todos os novos e mais dons tem que estar derramado aqui no nosso meio. Pessoas se levantando e falando: olha, Célia, Deus mostra isso na tua vida, vem cá que eu quero orar, e ser curado na hora. Amém? A não ser que Deus coloque uma enfermidade na pele para a pessoa não ficar se achando que nem Paulo. Aí Deus coloca para a pessoa não se achar. Fala, você é humano. Amém? Vocês querem isso na vida de vocês? Irmão, eu não consigo achar que eu vou começar um ano, 2015, sem trazer uma palavra dessa. Mas as coisas só vão acontecerem quando a minha casa começar a temer a Deus. Cadê os homens, os sacerdotes desse aí? Levanta a mão, os homens, os sacerdotes. Quem tem coragem de falar assim: eu sou o sacerdote do meu lar? Amém? Olha quantos sacerdotes. Nós somos sacerdotes, amém? Nós somos sacerdotes do nosso lar. Então, eu vi isso num filme, era Prova de Fogo, quando ele fala que eu sou o pai deles. Quando ele fala isso foi muito forte. Foi Prova de Fogo que ele fala isso? Qual o filme que foi? Corajosos. Gente, foi muito forte isso na minha vida, quando ele fala, eu sou o pai deles. E ele assumiu uma responsabilidade. Irmão, eu sou o pastor dessa obra. A direção dessa obra está comigo. Só que tem homens e mulheres de Deus que vão me ajudar nessa obra. Para quê? Para o nome do Massal? Gente, em nome de Jesus, o nome do Massal tem que cair por terra. Porque ela não vai ser conhecida como a igreja do Massal. E eu tenho até bronca quando fala isso. Me desculpa. Eu entendo o carinho de algumas pessoas. Mas fala, eu vou lá na igreja do Massal. Gente, por favor, não fala mais isso. É a igreja de Jesus Cristo. Porque esse nome César Sul só é para que a gente tenha uma condição de arrumar os documentos. Aqui tem que ser conhecido como a igreja de Deus, que o Espírito Santo manifesta. Amém? E gente, vocês homens, vocês têm que levar a tua casa a temer a Deus. Amém? Tem homens esperando que as mulheres façam isso. Gente, chega disso. Essas mulheres, elas são as grandes intercessoras, mulheres colunas da casa. Só que vocês são os sacerdotes, vocês são os homens, vocês que têm a direção de Deus. No viração do dia, Deus não chegava e ficava conversando com Eva, vê lá, Ele falava com Adão. Amém? Em Apocalipse, Deus chega e fala com quem? Com o anjo da igreja. Ele não vem falar com o ministério de intercessão, com o grupo de louvor, com mulheres ou crianças. Ele fala com quem? Com o pastor daquela obra. Então, no dia do arrebatamento, naquele dia que você vai pegar os galardões, ou tem uns que não vai pegar isso, vai estar no juízo final, irmão, Deus não vai chamar a tua esposa, Deus não vai chamar o teu filho, Deus vai chamar quem? Quem que Deus vai chamar, gente? Quem? Nós quem? Os sacerdotes, os homens. Mas a minha esposa era dura, Jesus. Olha a esposa que o Senhor deu para mim, brava. Aquela mulher não quer fazer nada, muito passiva. Vem cá, eu quero falar contigo. Não estou falando da tua esposa, estou falando com você. Você não colocou normas na tua casa. Você tem a palavra, você era o sacerdote. Então, irmão, naquele dia vai ser difícil. Só que olha que bênção, eu estou te falando antes de ter o tribunal de Cristo e antes do juízo final. Dá para mudar agora. 2015 é um tempo de mudança.
Irmão, tem casa que é dominado pela mulher. Isso é pecado, é errado. Agora, a mulher, ela é o quê? Ela é uma companheira. Eu me dei muito mal quando eu não escutei a minha esposa. Sabia? Teve coisas que ela falou que eu estou pagando preço até hoje e eu não escutei. Mas não por ser machão, porque eu achava que eu tinha uma direção. Então, não é homens machões, homens mandões, não é isso. O lar, nós temos que estar junto. Mas você é o responsável pelo teu lar. Você é o responsável por teu lar não estar cheio do Espírito Santo. Você é o responsável pelo teu lar ter problemas na vida cristã. É o homem, não é a mulher. Amém? Amém? Dura essa palavra, não é? Mas eu quero te falar em nome de Jesus que no final de 2015 as coisas vão ser muito diferentes. Eu quero em nome de Jesus lançar essa palavra sobre a vida de vocês. A tua casa vai estar muito diferente no final de 2015. Eu quero declarar em nome de Jesus, nós estamos no comecinho, no dia 4 de janeiro de 2015. Vai ter uma grande festa de agradecimento a Deus no final de 2015. Coisas que a gente imaginava, Deus deu a mais. Sabe por quê? Porque o temor de Deus vai estar nas nossas vidas. Porque a nossa casa é uma casa que nós vamos ensinar mais a Deus. Constantemente nós vamos ler a Bíblia, nós vamos orar e buscar o Senhor. Amém? Vocês querem isso? Eu quero isso, irmãos. Eu quero isso. Um dia, quando nós estávamos lá em Santa Cândida, já estou terminando. Deus ministrou muito sobre um grande mover, um grande avivamento que Ele está trazendo. E está trazendo sobre todo o Brasil. Grandes focos de avivamento já estão acontecendo. E naquele dia, eu tinha uma palavra que eu poderia chegar e falar: Deus, leva ali para a igreja da Rodovia da Uva, né? Leva para Shekinah. Tinha uma igreja Batista Shekinah, parece, na Rodovia da Uva. Tinha algumas igrejas, o Templo das Águas, a igreja Batista que tinha do nosso lado. E eu parei. Eu não sei se era Deus que falou comigo ou se era eu, não sei. Eu falei: por que eu tenho que me acovardar e falar: Deus, traz o avivamento para qualquer lugar? Talvez isso não seja umidade, talvez isso seja omissão. Eu falei: Deus, então começa conosco, Senhor. Porque o Senhor falou que vai trazer um grande avivamento que vai romper na rodovia da uva inteirinho. O grande avivamento vai passar na rodovia da uva. Foi uma palavra de uma profeta, uma mulher de Deus. Eu falei: Deus, traz para nós, Senhor. Começa conosco, muda a nossa vida. E, irmão, nós estamos no comecinho da rodovia da uva. Pode ser que Deus levou a sério isso e um grande mover vai começar através das nossas vidas. Por quê? Para a glória e honra dEle. Se Ele não quiser começar, eu estava enganado. Mas eu creio que Ele vai começar alguma coisa conosco. E nós vamos abençoar muitos ministérios, muitas igrejas. Nós, nesse lugar, com certeza, muitos pastores caídos vão vir nesse lugar, vão ser restaurados. E as vidas deles não vão ser mais a mesma. Pessoas vão ser restauradas. Já foram e vão ser muitos mais. Então eu quero declarar em nome de Jesus. Eu queria pedir para as famílias ficarem em pé, os homens, mulheres. Vamos ficar em pé todos. Você está com a sua família aí? Dá a mão para ela em nome de Jesus. Estou aqui com a minha família. Vem cá, minha família aqui, ó. Tua família. As famílias estão próximas. Gente, essa família aqui tem participado comigo do pastoreio dessa igreja. Eu tenho buscado que eles não sejam religiosos, mas que eles conheçam a Deus, né? Teve um dia desse que eu entrei aqui. A Fran, ela estava meio Marte, Júpiter, eu não identifiquei o planeta que ela estava, mas estava por ali. Mas quando eu vi minha filha adorando, gente, aquilo mexeu no meu coração. Porque ela estava fazendo coisas que as pessoas estavam tudo lá embaixo, as pessoas não estavam vendo. Pedro também, ele tem uns lances de Deus aí de orar, já tem profecia, algumas revelação. Amém? Não venha pedir revelação para ele. Mas eu tenho visto minha casa sendo transformada por Deus. A sua casa está sendo transformada por Deus. Eu vejo o João, a Margarete, eu vejo atitudes que o João teve que foram dignas de pessoas que amam a família. Então eu honro pessoas que, se eu for falar de cada um, gente, cada um tem valores tremendos, né? Mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o temor de Deus, ele tem que estar na nossa vida. Os filhos só vão obedecer ao pai quando temer o pai. Não medo, temor.
Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui, Jesus. Porque o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu pela nossa família, o Senhor morreu por nossas vidas. Mas o Senhor delegou a nós, Senhor, o compromisso de levar nossa casa, Senhor, na Tua direção, fazer a Tua vontade. E eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor esteja capacitando os homens dessa igreja, Pai. Aqueles que não tiveram homens, ou famílias que não tiveram pais, ó Pai, nós delegamos às mulheres, ó Pai, que tenham, mas somente nesse caso. Que esses homens, ó Pai, que esses responsáveis sejam, Senhor, em nome de Jesus, mesmo responsáveis, e que leve a casa, Senhor, na Tua direção, a casa em fazer a Tua vontade. Filhos tementes a Ti, mulheres, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, colunas e homens, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. E Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo que essas famílias, ó Pai, serão restauradas em todas as áreas. E o Senhor será Senhor mesmo, Senhor, de cada uma dessas casas. O Senhor mandará e nós obedeceremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero glorificar a Ti e pedir, Pai, dá um 2015 na Tua presença. Dá um 2015, Senhor, de renovação, de restauração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, transforma esse vaso, Senhor, esse odre, Senhor, que estava ressecado, esse odre velho, Pai, num odre novo, Jesus. Transforma nossas vidas, para que Deus, em nome de Jesus, o que é o novo do Senhor venha. E, Senhor, venha, Senhor, e faça morada. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus, o Senhor transformando corações e mentes, ó Pai. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos aplaudir a Jesus?